Olá pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da IMEB Coronel Júlio César. Hoje é a nossa quinta aula de língua portuguesa, hein, gente? Eu sou a professora Gláucia e tô aqui para ensinar mais um pouquinho de conteúdo para vocês e revisar aqueles que a gente já aprendeu. Vamos lá, galera? Bom, então vocês vão pegar o caderno de vocês e vão lá corrigir juntinho com a Pro as questões sobre o texto Fantasma da Ópera. Lembra que a Pro colocou esse texto aqui para vocês lerem, né? Eu li junto com vocês e agora a gente tem que responder essas questões aqui, para mostrar se a gente entendeu mesmo o texto, né? Então, vamos ver como é que vocês responderam? 1. Qual é o enigma a ser decifrado nesse texto? E aí, pessoal, o que vocês colocaram? O enigma, né, é o mistério, é aquilo que o texto tenta descobrir e que chega, né, no final, nos dizendo, né, concluindo a ideia. Se era o que se esperava, se não era, se era muito diferente, o que era, afinal de contas, certo? Então, isso é um enigma, é o enigma do texto. Então, nesse texto, o que a gente queria saber realmente no final das contas? Se existe mesmo um fantasma que assombra esse teatro. Será que existia mesmo? No começo da história, dizia-se que sim. E ao terminar de ler, a gente conclui que sim ou que não? Bom, mas o enigma é esse, certo? Se existe mesmo um fantasma que assombra o teatro. Vamos lá para número 2? Quais são as personagens envolvidas na história? As personagens, pessoal, é um substantivo feminino, tá? Então, a gente fala a personagem, mas tá certo falar os personagens também, tá bom? Então, vamos ver quem eram as personagens ou os personagens envolvidos na história. Então, era quem mesmo, pessoal? O fantasma, vocês voltaram lá na história para checar direitinho e ver quem eram? Ok. O fantasma, a opereta, que era a menina, né, que virou o opereta, e as crianças, tá certo? Não era isso? Não são essas as pessoas que participam? Esses são os personagens. Deixa eu sair daqui só um pouquinho. E aí a gente tinha que falar um pouquinho sobre as principais características dessas personagens. Então, vamos falar um pouquinho do fantasma. Como ele era, pessoal? Como vocês acham que ele era? Pelo que a gente leu ali, ele era assombroso, não era? Nervoso, ele era nervoso? Mal, né? Ele tinha essas qualidades, né, pessoal? A opereta, como ela era mesmo? Tenho que voltar lá no texto para dar uma olhadinha. Então, a opereta, eu percebi que ela é boa, corajosa, curiosa, né? Vocês encontraram esses adjetivos também para ela? Ela tem adjetivos bons, né, pessoal? Qualidades boas, pelo que nos parece no texto, né? E as outras crianças, o que a gente percebe delas? Que elas eram curiosas também, né? E medrosas, elas não eram corajosas, porque elas fugiram, né, pessoal? Então, a gente percebe que elas eram medrosas, elas tinham medo. Número 4. Detalhes que diferenciam contos de mistério dos demais. E aí, pessoal, o que a gente está aprendendo, então, sobre conto de mistério? Que ele tem o quê mesmo? Ele tem sempre palavras sombrias, ele traz muitas palavras arrepiantes, palavras que nos dão medo, eles criam um clima assombroso,
Não é, pessoal? Então, quando a gente já começa uma história vendo essas palavras que nos lembram mistério, terror, horror, suspense, medo, a gente já sabe que é um conto de mistério, porque um outro conto de fadas, por exemplo, a gente encontra muito essas palavras? Não, né? A gente encontra mais palavras encantadoras, certo? Numa fábula a gente encontra isso? Não, também, né? Então, isso é uma característica deste gênero, que é o gênero conto de mistério. Tá bom, pessoal? E aí, vocês acertaram a maioria, erraram a maioria. Ah, não estava tão difícil, né, pessoal? Como a Pro falou, tem que ficar voltando no texto o tempo todo, não pode ter preguicinha, senão não consegue fazer mesmo, tá bom? Vamos para o próximo? Ah lá, outra correção, vamos ver. Lição de casa da 4ª aula. Então, vocês tinham que fazer no caderno. A Pro quer que vocês fiquem copiando bastante coisa. Bastante não, né, pessoal? Médio. Porque vocês estão com a mãozinha enferrujada, ficaram muito tempo sem fazer lição, sem escrever, não lembram direito como as palavras são. Esqueceram de muita coisa, hein, pessoal? Então, agora vamos deixar a Cuca de novo fresquinha e lembrar de tudo, tá bom? E eu só lembro quando eu anoto, porque se eu só olho, o meu cérebro não guarda direito, eu preciso anotar. Aí sim eu consigo me lembrar direitinho, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Separe as sílabas e circule as consoantes. Não podem esquecer o que são consoantes, né? São as letras do nosso alfabeto, que não são as vogais, certo? B, C, D, F, G e assim por diante, né, pessoal? Então, vamos ver como é que ficou? Prato, prato. Olha aqui, pessoal. As consoantes aqui, ó. Outra consoante aqui. Outra palavra, atlas. Olha lá. Consoantes aqui, T e L. Consoante aqui, S. Parte. Duas partes, essa palavra é dividida em duas partes. Vamos ver? Consoante aqui, consoante aqui, consoante aqui. Não podem errar esse, hein, pessoal? Tinha só que circular as consoantes e separar as sílabas. Vamos treinar bastante separação de sílabas, hein, pessoal? Vamos ver, brisa? Brisa. Olha lá, consoantes, consoantes. Por que o I e o E e o A não estão amarelinhos, Pro? Porque eles são vogais, não é? E aqui eu só quero as consoantes, né? Vamos ver essa outra. Filtro. Olha lá, o encontro. Todas as vogais aqui que a Pro marcou. Todas elas aqui se encontrando, formando as palavras junto com as vogais. Olha lá, cacto. Olha como separa cacto, pessoal. Advogado. Olha lá, consoante, 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 aqui também. E aqui, vogal. E aqui, vogal. Vogal e vogal. Certo, pessoal? Distraído, como ficou? Distraído, certo? Tristeza, olha lá, tristeza. Olha lá, todas as consoantes aqui, amarelinhas. Tudo marcadinho aqui para vocês, tá bom? Pacto. Olha lá como separa pacto também. Aqui marcadinho as consoantes. Tá bom, pessoal? Esse não tinha erro, certo? Era só prestar bastante atenção. Se erraram a separação de sílaba, até tudo bem, a Pro até entende, vamos treinar mais. Agora, errar as consoantes, não, não, não. Tá bom? Vamos para o próximo? Continuação da correção da nossa aula, né, anterior. Então, sobre o poema Voo. Lembra que a Pro leu esse poema? Que inclusive está no livro de vocês, lembram? E vocês tinham que responder algumas perguntas para a Pro, certo? Vamos ver como é que ficaram as respostas? Número 1.
ele perguntava quantas estrofes tinha o poema, certo? Quantas estrofes tinha mesmo, pessoal? 9 estrofes. Acertaram? Contaram direitinho? Número 2, como é que ficou? Então, a número 2, deixa eu ler aqui no livro novamente. Releia as 2 primeiras estrofes. Podemos dizer que essas estrofes... E aí? Como é que ficou? Era a letra B, né, pessoal? Fazem um pedido ao passarinho. Porque ele fica, voa, voa, passarinho, não é assim? Voa, voa para o seu ninho. Então, eles estão fazendo um pedido para o passarinho, tá certo? Então, no número 3, ele pergunta assim pra gente, olha, Pro vai ler. A repetição da expressão antes que, ela quer dizer o quê, pessoal? Ela nos dá a ideia do quê? Então, ele repete bastante, antes que, antes que. O que isso significa? Significa que ele precisa chegar ao ninho para dormir antes que a noite chegue, né? Antes da noite chegar. Então, é isso que o antes que, né? Tá dando a ideia pra gente, que ele precisa ir, ó, rapidinho. Número 4, vamos ver a número 4. Copie um verso do poema que explique a escolha que você fez. Então, que partes que demonstram isso pra gente, que nos faz pensar que o passarinho tinha que chegar antes de anoitecer, antes que anoitecesse? Várias partes. A parte que fala antes que a noite chegue, olha, já tá falando pra gente, né? Tá na hora de nanar. Outra dica. Antes que o dia acabe. Então, veja, tem essas expressões que já nos mostram essa ideia de voltar logo para casa, certo? Colocaram algumas dessas 3? Qualquer uma que vocês coloquem tá certinho, tá bom, pessoal? Quem quiser deixar as 3, também fica mais claro ainda. Certo? Como se saíram nessa atividade de entendimento de texto? Procuraram ler várias vezes, voltar no texto, como a Pro deu a dica? Ah, se não fizerem, não consegue responder, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vamos para gramática de hoje. Tem um pouquinho de conteúdo aí para vocês. Eu quero que vocês peguem o caderno de novo. Liga o motorzinho da mão, que agora a gente vai escrever um pouquinho mais. São coisas importantes que tem que deixar anotado no caderno, né, pessoal? Porque depois, quando tiver que estudar, já tá ali tudo marcadinho, né? Porque a nossa cabeça, ela esquece as coisas às vezes, né? Então, quando eu tenho tudo anotadinho, não tenho problema para estudar. Vamos ver? Vamos estudar hoje um pouquinho de dígrafo. Olha lá, dígrafo Pro. O que é isso? Olha lá, vamos ver. Dígrafo é fácil, pessoal. Ele ocorre quando 2 letras são usadas para representar um único som. Olha lá. Piscina. Olha, o S e o C juntinhos, eles têm o som de C, né? Piscina. A gente não fala piscina, né? Então, olha lá. Juntinhas, o som de uma letra. Cachoeira. Olha que o CH são 2 letras também, né? Que tem o som de uma. De qual mesmo? X, né, gente? Cachô. Show. É o som de X, né? Embora muitas palavras a gente escreva com CH tendo o som de X, quer dizer, a gente tem que saber a diferença, né? Porque o som é o mesmo, então temos que tomar cuidado com isso, tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui que a Pro colocou. Desço. Olha aqui, ó, eu não falo desço, né? Eu falo desço. Eu desço a escada, não é assim que a gente fala? Então, olha lá, 2 letras com um som só, tá bom? Copiem assim direitinho no caderno, façam essa marcação igual a Pro, peguem as canetas bonitas de vocês, caneta marca-texto, as canetas coloridas, que agora é hora de usar. Ah, pessoal, deixa eu dar uma dica. Não usem muitas cores, escolham assim 2 cores. Sempre o azul para a gente copiar, né?
e uma outra cor para destacar. Pode ser o vermelho, pode ser um rosa, um verde, uma cor brilhante dessas canetas lindas que vocês têm, né? O que não pode é ficar um carnaval, né, pessoal? Senão fica esquisito e fica visualmente poluído, sabe? Quando a gente olha e fica toda embaralhada a vista de tanta cor, de tanta informação, daí também não fica legal, tá bom? Então a Pro sugere que vocês escolham 2 cores, depois em outro dia escolham outras 2, né? Na verdade o azul é sempre bom usar, ou preto para escrever, tá bom? Caneta preta, porque agora vocês já escrevem com caneta, tá certo? Só na hora de fazer contas, que a gente não pode usar caneta, né, pessoal? Porque a Pro viu que na nossa avaliação diagnóstica, alguns aluninhos usaram caneta para fazer conta. Não dá, né, pessoal? Para fazer conta a gente rabisca muito, então a gente precisa deixar lápis apagar, a gente erra, corrige, né? Se fizer a caneta, fica uma borração total, né? Então, voltando aqui para nossa aula, vamos lá, copiando a lição, conheça os dígrafos e veja mais exemplos. Então, olha lá, pessoal, CH, olha o exemplinho aqui, chave. Olha, 2 letras, som de X aqui, né? Um som só. Olha aqui, essas outras juntinhas, SC, SC cedilha, XC. Olha lá, crescer, rejuvenesçam, exceto, olha, um som só, né? Olha aqui, LH, GU e QU, quando vem o E em seguida, olha lá, GU e QU seguidos de E ou I. Olha lá o exemplo, guerra, aquilo, olha aqui, ó, seguidinho do E. GUE, igual a regrinha me disse aqui, ó. QUI, igual a regrinha me disse aqui, ó. Certo? Olha lá, carreta, serra, né? Precisa de 2 letras para esse som. Alinhar, banho, NH. O SS também entra aí, né, pessoal? Passo, sossego. Precisa anotar tudo no caderno, certo, gente? Vamos para mais um pouquinho? Olha lá, deixa tudo anotadinho, essa tabela importante para a gente não esquecer esse conteúdo, tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho. Olha lá que curioso, pessoal, esses sons. Olha lá, a gente coloca aqui, ó, o acento só para vocês verem o som. Por que essa letrinha ficou diferente dessa? Ah, não sabemos. Então, vamos ver, pessoal. O som a gente chama de som nasal. Olha lá, essa palavra fica com este som. Não é assim que o tio faz a gente fazer o som da letra? Olha lá, ambos, Olha, a Pro colocou como se tivesse o acento aqui, tá vendo? Olha lá, tempo, tem, esse tem que a gente fala que vem no nariz aqui, ó, pessoal. Nariz, nasal. É o som do E e do M. Limpa, ó, é o som nasal que a gente chama, tá? Olha lá, Pro colocou ombro também, tudo tio. Álbum, olha lá, tio. Nossa, Pro, mas que palavras com tio em cima? Fica muito estranho, né? Muito estranho, é só para vocês saberem o som direitinho, aonde que a gente faz o som do nariz. A gente já sabe, né, porque a gente fala essas palavras, mas a gente está analisando agora, né, como é que a língua portuguesa analisa e indica essas palavras pra gente, tá certo? Então, copiem todos os exemplos, olha lá, com AN, anca, olha lá, é né, pessoal, né, A, vem, venda, olha lá. Engraçado, né, pessoal? Minto, olha lá. Nossa, a Pro colocou o tio em cima do I, que coisa doida. É, só pra gente imaginar o som nasal, bem aqui na letra I, tá bom? Monstro, nossa, olha lá. Mundo, olha, a gente sente aqui, ó, sente vibrar, né? Façam o treino aí em casa, tá bom, pessoal? Então, aí, mais uma novidade, mais um conteúdo que vocês precisam copiar no caderno, tá bom?
Então, aqui são as palavras e aqui é como a gente lê. Significa que aqui tá certo? Não, deixa para eu lembrar de novo vocês. Aqui é só como a gente lê, tá bom, pessoal? O jeitinho de escrever a palavra é esse e esse. Não vão escrever assim, hein? Tá bom? Vamos para o próximo? Agora começam as atividades, hein, pessoal? Não dá para escapar. Tem que fazer lição, não é? E tem que fazer no caderno. E tem que escrever com a mãozinha de vocês. Eu brinco com os meus alunos e eu falo que a gente escreve tanto na escola que a gente fica com um calinho no dedo. A gente não fica com calo? Sabe como chama aquele calo? Eu chamo de calo da inteligência. É, porque é um calo que a gente fez de tanto estudar. Então, é um bom calo no nosso dedo. Então, quando a gente olhar para o nosso calinho de tanto escrever, a gente fala: ah, esse é um bom calo na minha mão, no meu dedinho. Ok? Então, bora fazer o calo no dedo? Vamos treinar o que já aprendemos? Olha lá, vamos copiar no caderno. Classifique as palavras em EC, quando for encontro consonantal, EV, quando for um encontro vocálico, ou D, quando for um dígrafo, né? Já aprendemos. Volta lá na informação. E aí, pessoal, mente. O que mente é? É um encontro consonantal? É um encontro vocálico? É um dígrafo? E agora? Preciso voltar na lição. Para lembrar, certo? Consonantal vem de que mesmo? Não escutei. Consoantes, é isso? E o vocálico, o próprio nome já me disse. Vocálico é o encontro de quem mesmo, pessoal? Ah, vocês já sabem, né? Das vogais. Isso mesmo. Então, agora vamos voltar nas informações e treinar um pouquinho. Vamos colocar para pro. EC, EV ou D, aqui dentro das chaves aqui, tá bom? Número 2, na palavra escola, há um dígrafo ou um encontro consonantal. Deixa para eu sair daqui um pouquinho. E aí, há um dígrafo, um encontro consonantal. Vão dizer qual dos dois e explicar para pro. Ah, é um dígrafo por causa disso, disso e disso. Vão colocar a regra ali para pro. Ou então vão dizer, não, é um encontro consonantal por causa disso e disso e disso. Tá bom? Tem que explicar para pro. Não adianta só responder, porque senão vai ficar meio certo, né? Quando eu explico, sempre faço a minha resposta mais completa e tenho mais chance de acertar as lições, né? Então, bora lá fazer as atividades com capricho. Mais uma? Olha lá, pessoal. Mais um treinão ali pra gente, hein? Olha lá. Destaque os dígrafos e separe as sílabas. Nossa, de novo a Pro tá dando mais lição de separação de sílaba. Porque é muito importante, né, pessoal, saber separar direitinho as sílabas, certo? Vocês estão no 5º ano, não podem mais errar isso, certo? Vamos ver, então, aqui, ó, nossa tabelinha. Repolho. Onde está o dígrafo? Aqui, no LH. Olha, um som só. Como separa? Repolho. Tá certo? Façam no caderno, façam a tabelinha aqui do jeitinho de vocês, caprichada, bonitinha e façam certinho, tá bom? Vamos treinar bastante até a gente não errar mais, tá certo? Depois na próxima aula a gente corrige e vê como ficou, se vocês acertaram, se saíram bem. Mas a gente vai continuar treinando, tá bom, pessoal? Tudo que a gente aprende novo, a gente vai treinando e vai incluindo no nosso conteúdo, né? Até chegar uma hora que eu já sei tanta coisa, todo o conteúdo do 5º ano e agora já tá na hora de ir pro 6º, certo, pessoal? Então, vamos lá, o que a gente tem na próxima tela? Ah, pessoal, agora eu preparei para vocês uma leitura. Leitura deleite. Nossa, Pro, deleite, que palavra é essa?
Essa palavra é uma palavra nova que vocês estão aprendendo, que significa o quê? Significa que é uma leitura por prazer, para relaxar, para curtir, tá bom? Não é uma leitura que eu precise agora ficar analisando ou voltando nela toda hora. Eu posso só relaxar e curtir a história, tá bom, pessoal? Vamos lá? Depois de fazer tanta lição, vocês vão ouvir a história da Pro, tá bom? Vou fazer a leitura aqui. Vamos ver. O sapo e o boi. Há muito tempo existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando o seu passeio da tarde quando um pobre sapo todo mal vestido olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou seus amigos. Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, estufando até estourar. Este sapo, hein, gente? Moral da história, seja sempre você mesmo, né? O sapo quis tanto ser parecido com o boi que se deu mal, né? Teve um problemão aí na vida. Tá bom, pessoal? A Pro tirou aqui do livro, esse livro aqui, olha lá. Sempre que eu puder, vou ler algumas histórias para vocês, para a gente relaxar um pouquinho no final da aula, tá bom, pessoal? Caprichem na lição, espero que tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima, tá certo? Um beijo, pessoal, até!